Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine. E na aula de História de hoje, da semana 22, nós vamos discutir as regências e as revoltas do período regencial, que no caso nosso estudo vai ser somente a cabanagem. Nós vamos ter outras revoltas, mas vamos estudar especificamente a cabanagem. E o que foi esse período? O que é regência? E o que foi o período regencial no Brasil? Nós vimos que Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, mas ele acabou se tornando impopular por suas medidas autoritárias e não saber conduzir, a crise econômica que o país estava passando. Ele se tornou impopular para as elites e acabou abdicando em 1831 para o seu filho Dom Pedro I de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro de Alcântara, que popularmente vai ficar conhecido por nós como Dom Pedro II, não tinha idade ainda para ser imperador do Brasil. Então, quem iria governar o Brasil? Os regentes. Os regentes que seriam escolhidos pelos próprios brasileiros, que seriam os administradores do país, vamos assim dizer, presidente do país, chefes do executivo. O período regencial foi um período extremamente agitado e movimentado, que primeiramente a renúncia de Dom Pedro I pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém sabia que essa abdicação iria acontecer. A Assembleia estava em recesso e poucos deputados e senadores encontravam-se no Rio de Janeiro e, às pressas, fizeram uma regência trina provisória. E essa regência foi o senador Vergueira, que era um liberal, Marquês de Caravela, representante conservador da ala conservadora no Senado, e Francisco de Lima e Silva, que era um brigadeiro do Exército. Em 1831, a Assembleia Geral elege um militar e 2 civis para a regência trina permanente. O Ministério da Justiça lhe foi entregue ao padre paulista Diogo Antônio Feijó, e os outros cargos ficou para João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Quando essa regência tomou o poder, existia uma disputa entre 3 grupos políticos no Brasil. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar com vocês é essa charge, né? Essa charge mostra ali o imperador menino sentado no trono e os outros 3 regentes, né, que olharia e administraria o governo do Brasil, enquanto Dom Pedro II ainda era um menino. Quando essa regência trina permanente estava no poder, nós tínhamos 3 grupos políticos que disputavam o poder no Brasil. Nós tínhamos os restauradores ou caramurus. Eles queriam a volta de Dom Pedro I e eram contrários a todas as formas sociais. Eles eram monarquistas. Os moderados, os chimangos, que queriam a manutenção dos privilégios das elites nas províncias, ou seja, maior autonomia política para as províncias. Lembra que as províncias são parecidas com os estados? No caso, cada estado, que a gente pode imaginar hoje, mais ou menos igual a Bahia mesmo, seria uma província, a província da Bahia. E eles queriam maior autonomia para as províncias e queriam também uma monarquia constitucional, que seguisse a Constituição. Os signatários dele eram o padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Nós temos os exaltados, ou os farroupilhas, eles defendiam o federalismo, que garantia também autonomia política e econômica para as províncias, mas parte deles também era favorável à república. Os defensores eram Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Uma das justificativas, né, do Brasil não ter se separado em várias partes, em vários pedacinhos, é que foi a utilização do exército, né? O exército, ele era visto pelas elites que estavam ali governando como não confiável, porque muitas vezes os soldados, eles se juntavam às manifestações populares, se juntavam ao povo nas manifestações. Então, para reverter isso, o governo criou a Guarda Nacional em 1831, esse governo moderado. O que é a Guarda Nacional? Só podiam participar
cidadãos proprietários de terras com idade entre 21 e 70 anos que tivessem uma renda entre 100 mil a 200 mil réis. Ou seja, deveria ser uma renda bem alta, porque nem todo mundo ganhava uma renda de 100 a 200 mil réis. Então, quem poderia ser um membro da Guarda Nacional? Aquelas pessoas mais ricas, os donos de terras, os fazendeiros. E para esses donos de terras e fazendeiros mais ricos, eles ganharam a patente de coronel da Guarda Nacional, que era a mais alta de todas. E como coronel, eles poderiam organizar, chamar seus homens de confiança, seus jagunços, e controlar ali com seus recursos próprios aquela região. Isso deu aos coronéis muito, muito, muito poder nas regiões. Isso vai originar, né? Isso vai ali você começa a criar o germe das figuras dos coronéis que só vai decair um pouco ainda no governo de Getúlio Vargas. O Ato Adicional de 1834 foi um importante passo de consenso entre os grupos dos restauradores, moderados e exaltados. Eles tinham muitas discordâncias entre si, esses três grupos, mas concordavam em uma coisa, que deveria se reformar a Constituição, que tinha sido praticamente imposta por Dom Pedro I, e após muitas discordâncias e muitos debates, conseguiram entrar em consenso que deveria acontecer uma certa ceder, né, uma certa autonomia às províncias e para garantir assim a unidade do império, que o império então permanecesse um só e coeso. Com o ato adicional que privilegiava muito os liberais, as províncias ganharam maior autonomia e tinham o direito de ter uma Assembleia Legislativa e seu orçamento próprio. Extinguiu o Conselho de Estado, que havia sido criado por Dom Pedro I. Decidiu também que a regência trina deveria ser substituída pela regência una e que deveria essa ser eleita por meio de eleição. Transformava o Rio em um município neutro e na capital do Império. E, como eu disse para vocês, o ato adicional permitiu que as províncias ganhassem maiores privilégios, maiores poderes, maior autonomia administrativa para, inclusive, fazer leis e decidir como aplicar o dinheiro dos seus impostos arrecadados. Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, o grupo dos restauradores se dissolveu e deixou de existir porque eles defendiam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. E como isso não poderia mais acontecer devido à sua morte, eles se juntaram aos moderados ou chimangos. Então se tornou dois grupos políticos, os moderados ou chimangos, ou os exaltados ou farroupilhas. Nesse meio tempo, também deixou-se de ter a regência trina para se ter uma regência una e o escolhido foi o regente Feijó. Ele se tornou um padre, ele se tornou muito polêmico ao defender o casamento, né, que os padres poderiam casar, no caso o fim do celibatário entre os padres, e ele também defendia a maior autonomia das províncias. Durante seu governo, ele enfrentou as duas maiores rebeliões, que foi a Farroupilha, no sul do país, e a Cabanagem, no norte, da região do Pará, e ele precisava de recursos, mas a Assembleia era eleita pela maioria dos deputados que não concordavam com sua opinião, então eles não liberavam esse recurso de forma alguma. Ele não podia dissolver a Assembleia Legislativa, porque o poder moderador que era otorgado por Dom Pedro I não existia mais, então ele dependia da Assembleia, que não autorizou isso, e sem o apoio da Câmara dos Deputados e sem recurso, ele, com medo da dissolução do Império, resolveu então renunciar em 1837 à regência. Com a renúncia de Feijó, quem assumiu foi Pedro Araújo Lima, que inaugurou a política de regresso. Seria, no caso, enquanto Feijó estava fazendo uma política de maior autonomia às províncias, Araújo Lima fez uma política totalmente diferente, então regressou. E o que foi isso?
ele fez uma política de maior centralização política, de maiores poderes ao executivo, para impedir, o que chamava de anarquia, que era dar o poder às províncias, representando os poderes de quem? Dos políticos, da cafeicultores do Vale do Paraíba e dos grandes comerciantes do Rio de Janeiro. Ele aprovou também a lei interpretativa do ato adicional, que retirou dessa forma a autonomia das províncias e concentrou esse poder mais na figura do regente. Durante o período regencial aconteceram várias rebeliões de caráter diverso, ou eram revoltas populares, com fim da escravidão ou por melhores condições de vida, ou muitas vezes as revoltas aconteciam com caráter elitista, no caso quando as elites queriam escolher os seus próprios governadores de província. Durante o período regencial aconteceram 4 revoltas. Elas foram a Cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. Na nossa aula de hoje nós vamos discutir sobre a Cabanagem, que aconteceu entre 1835 a 1840 na província do Grão-Pará. A província do Grão-Pará é onde hoje abarca toda a região norte do país. No caso é o Pará, o Amapá, o Amazonas, Rondônia, Roraima e Amazonas. O Acre não está incluso porque o Acre só foi anexado ao Brasil posteriormente. A economia do Grão-Pará era baseada no extrativismo vegetal, então a população local vivia da caça, pesca, da exploração da madeira, das drogas do sertão, que era a baunilha, o cacau, a castanha do Pará, entre outros. Os trabalhadores viviam em condições bem ruins, um regime praticamente de escravidão, eram pagos com baixos salários e moravam em umas cabanas, que eram erguidas sobre as margens dos rios, as que hoje nós chamamos de palafitas. Esse tipo de habitação ainda infelizmente é muito comum, as palafitas, mas naquela época era chamada de cabanas, e por isso eles foram chamados de cabanos. A população mais pobre que participou da cabanagem queria terra, o direito de ter sua própria terra, de plantar e o fim da escravidão. A burguesia, a parte rica do que participou da cabanagem, queria o direito de escolher o seu próprio presidente da província. Quando os interesses de ricos e pobres se igualaram, eles ocuparam a cidade de Belém, que era a capital da província, e colocaram no fazendeiro Félix Clemente Malcher. Mesmo com as traições, os cabanos conseguiram manter o poder de 1835 até 1840. Em 1840, eles não conseguiram impedir que Belém fosse tomada pelas forças imperiais, que eram muito mais numerosas e bem preparadas belicamente, e eles contrataram também mercenários, tinham navios, então eles eram muito mais bem preparados que os cabanos. A repressão aos cabanos aconteceu de forma tão violenta e que estima-se 40% da população do Grão-Pará foi dizimada. Apesar dos cabanos ter conseguido chegar ao poder, eles não conseguiram ficar por 2 motivos básicos: a divergência entre os seus líderes e a superioridade bélica das tropas do Império que reprimiram a cabanagem, como já tinha mencionado para vocês. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre a Farroupilha, a Sabinada e a Revolta dos Malês. Espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima.